Que bom que você chegou até aqui. Provavelmente você deve ter muita dúvida sobre ar-condicionado inverter, mas esse vídeo é um vídeo que a gente vai fazer de dentro do nosso treinamento, um vídeo gratuito. Vou mostrar aqui como medir as tensões que saem da placa, para que você possa identificar se é placa eletrônica ou se é algum componente externo que está com defeito. E no final, se você quiser adquirir nosso treinamento, abaixo vai ter o botão, você vai clicar, vai ser redirecionado para a nossa página de pagamento. É só fazer o pagamento. Após o pagamento, pode ser no cartão de crédito em 12 vezes ou boleto. Assim que confirmar, você vai receber um login, uma senha no seu e-mail. Toma muito cuidado para colocar o e-mail corretamente e você vai poder assistir todas as aulas. Qualquer dúvida que você tiver de máquina inverter, que você tiver em campo, pode pegar seu smartphone, acessar as aulas, que você vai ter um passo a passo de como que funciona. É o melhor treinamento que a gente pode desenvolver, com aulas práticas rápidas, aulas de 3 a 5 minutos, que mostram em passo a passo como identificar o erro da máquina inverter. Tem que te dar um alerta. O nosso curso não é instalação de ar-condicionado e também não é eletrônica aplicada. Tá? Então, se você tem intenção de comprar para instalar equipamento, não é o objetivo desse curso. E também não é eletrônica aplicada. A gente não vai ensinar você a soldar componente, medir os componentes. A gente vai te ensinar a forma rápida para você poder medir, testar e consertar o ar na hora para o seu cliente, dar um diagnóstico e poder passar um orçamento rápido. Poder identificar se o defeito está na placa eletrônica, no compressor, no motoventilador, nas válvulas de expansão eletrônica ou se tem algum defeito sobressalente no equipamento. É um diagnóstico rápido, nosso curso aqui é feito em aulas rápidas, tudo online, 24 horas, você pode assistir com acesso à internet, através do seu smartphone e pode resolver qualquer dúvida. E o mais importante, o nosso treinamento tem um grupo exclusivo de alunos. Se você tiver com dúvida, vai ter um grupo do WhatsApp, pode bater papo à vontade com os alunos. Tem 2 engenheiros dentro do nosso treinamento também, que você pode tirar dúvida sobre PMOC, ART. Se você tiver que assinar algum projeto de PMOC, os engenheiros vão estar disponíveis com telefone, e-mail, site, onde você pode entrar em contato diretamente com eles e fechar um projeto. Tem também o nosso fornecedor de ar-condicionado. Você pode fechar uma parceria com o fornecedor e vender na sua região através de comissão. É muito importante. Decidimos fazer um curso diferenciado para te ajudar. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre máquina inverter. Eu vou te mostrar como que mede a tensão que sai dos componentes e eu vou te mostrar como fazer o teste para identificar se a válvula de expansão eletrônica está com defeito. Aqui é só o corpo da bobina e também ali tem a agulha. A gente vai dar uma dica bem rápida, fique comigo até no final. E também vai ter uma aula do Cássio, que é um dos professores do treinamento. Ele vai te dar uma aula sobre Fujitsu com 5 placas. Ele vai te mostrar como identificar qual placa que está queimada. Beleza? Então vamos continuar. Qualquer dúvida, tem nossos contatos abaixo. Pode entrar em contato conosco. Se você quiser adquirir, vai ter o botãozinho, clicar, fazer o pagamento e aguardar o login, a senha e começar a assistir nossas aulas. São todas atualizadas frequentemente. Vamos lá? A gente vai falar agora sobre válvula eletrônica, depois a gente vai ali medir as tensões de saída para o motoventilador e também para os sensores. É muito importante essa aula, fique até o final. Então vamos lá, a gente está com essa válvula de expansão eletrônica, essa é de 5 fios. Tá? A gente vai mostrar como que mede. E dentro do nosso treinamento tem uma aula sobre 6 fios. Tá ok? A válvula eletrônica trabalha com o corpo, uma bobina, tá? Através das combinações de energia que a placa eletrônica manda, ela manda sinal aqui no corpo magnético e faz com que a agulha, aqui embaixo tem uma agulha, faz com que essa agulha abra ou feche, tá? Conforme os comandos da máquina. Então, ela vem aqui, ó, ela é solta, vem, encaixa aqui, tem um corpo para encaixar, você encaixa e conforme vai mandando os sinais da máquina pelos fios, ela manda uma energia, tem um ímã, ela faz com que essa agulha suba ou desça e faça a expansão do fluido refrigerante. Vamos explicar como que mede aqui esse cabo de 5 pontas. Então vamos lá, a gente já está com a válvula de expansão eletrônica. Uma dica bem importante, mostrar aqui, ó,
Você pode perceber que começa aqui, ó, fio vermelho, ele pula uma casa aqui, pula um encaixe e começa as cores em sequência. Então, ó, vermelho, pula um, depois azul, laranja, amarelo e branco. Então, sempre que quando você tiver que medir, você começa sempre medindo a primeira resistência com as resistências sequências. Como que você faz? Multímetro na opção de resistência. No meu caso, esse multímetro ele faz a leitura automática. Se você não tiver, coloque em uma resistência. Coloque a ponta do multímetro no primeiro encaixe e depois comece a fazer a leitura. 47 ohms. Próximo fio, 47. Pula para o próximo, 47. Pula para o último, 47. As resistências tem que manter sempre iguais. Vale lembrar que essa válvula aqui é da máquina LG. O correto é você sempre pegar no manual do fabricante e verificar a resistência, que pode mudar de máquina para máquina, mas sempre tem que manter. Se caso não der nada entre os fios, pode ser que está queimado, tá? Ou em curto, ou se der uma resistência totalmente diferente, também está com defeito. Aí é só eliminar, ou você elimina somente a bobina, ou você elimina o corpo inteiro que a gente mostrou anteriormente. Agora a gente vai mostrar as saídas de tensões para o motor ventilador e para os sensores. Muito importante essa aula, fique comigo mais um minuto. Então vamos lá, aqui agora a gente vai medir a saída de tensão do motor BLDC e a saída de tensão dos sensores. Essa é uma multi-split da LG, tem a placa principal e tem esse módulo que é somente onde tem os sensores, as válvulas de expansão eletrônica e o motor BLDC. Qualquer defeito que tem aqui vai queimar somente essa placa aqui. Vamos lá, como que a gente vai fazer? Primeira coisa, motor BLDC. Dentro do nosso treinamento a gente tem uma aula completa sobre o motor BLDC. O que você tem que levar em consideração? Se você reparar aqui, ó, tem um fio separado dos restantes, tá? Então o que acontece aqui, ó? Fio vermelho tá sozinho, depois ele pula 1, 2, borne e já passa pro próximo. Então, ó, fio 1, o 2 não tem nada, o 3 não tem nada e o 4 tem o fio preto. Aqui é os 310 volts que vai para o motor, tá ok? Então é aqui que tem que dar 310 e a gente vai medir ali. O que você faz? Sempre verifica onde que ele está. Dica bem importante, sempre retire o motor BLDC ou encaixe com a máquina desligada, desenergizada. Principalmente, a gente recomenda deixar após 5 minutos, porque os capacitores vão estar carregados e demora um tempo a perder energia, tá? O que você vai fazer? Multímetro na escala de volt DC, que é tensão contínua, você vai pegar a ponta do multímetro vermelho e colocar no primeiro borne. Tome muito cuidado em fazer essa medição, a máquina tem que estar energizada, por isso tem que tomar muito cuidado para não encostar os pinos e der curto lá e danificar a máquina. Você pega pino 1 e pino 4. Pino 1, pino 4. Então tá lá 300. Olha lá, agora ele desarmou agora, porque ficou um tempo sem o motor, vai dar erro. Mas deu 310. Agora ele está tirando a energia dos capacitores, tá ok? Agora a gente vai medir os sensores. Tá aqui, 4 sensores. O que você faz? O sensor não tem problema, você pode desconectar e conectar aí novamente. Somente o motor BLDC que a gente não recomenda, pois a tensão é muito alta. Então você pode arrancar qualquer sensor, ele é somente 2 fios, mas só que ali tem 3 pinos. Você vai medir sempre os pinos das extremidades. Continuando em descer, primeiro pino, segundo pino. Tem que dar aproximadamente 5 volts. Ali deu 4,98, tá ok? Isso significa que a energia está saindo daqui e indo para o sensor. Se a sua máquina tiver com erro de sensor, verifique o sensor. Se tiver saindo tensão, o problema está lá no sensor de temperatura. Então essa foi uma aula sobre máquina inverter. Espero aí ter te ajudado. Agora a gente vai para a aula de Fujitsu.
Bom, falamos do circuito de 300 volts, tá? Que passa por todas essas placas até chegar ao IPM. Depois nós vamos correr com o multímetro para fazendo todo esse circuito. Só que ele não para só no IPM agora, esses 300 volts. Tudo isso aqui, todo esse circuito de potência, precisa de um cérebro. Um cérebro para ligar esses neurônios aqui, ó, como se fossem os neurônios, tá vendo? Tá aqui, essa é a placa principal. A placa principal, ela vai vir aqui, vai ser ligado todo o circuito lógico nela, para ela controlar a CTPM, controlar a placa inversora, as rampas do compressor, monitorar os sensores que estão aqui, vão ser conectados aqui, válvula de expansão eletrônica, motor BLDC. Então tá aqui a placa, tá aqui o cérebro. Ele funciona como? Esses 300 volts que filtrou, retificou e chegou até o IPM, bem aqui no IPM, bem no P e no N, sai esse chicotinho, sai esses dois fios. Aqui também tem 300 volts. Tá vendo? Aqui tem 300 volts. Depois que passou pela alternada, retificou, passou pela CTPM, lá pelos filtros, voltou para o IPM, alimentou o IPM, sai dois fiozinhos. Esses 300 volts alimenta a placa principal. Eu tenho agora energia na placa principal, tem tensão, tem 300 volts. Ah, então significa que a lógica, esses fios aqui que controla todo o circuito lógico da placa, funciona com 300 volts? Não. Esses 300 volts vai passar por uma fonte chaveada, isso aqui é uma fonte chaveada, que vai rebaixar essa tensão a 5, 12 volts, para poder trabalhar os processadores e o circuito lógico. Tá? Então, depois que toda essa tensão correu por todo o circuito, chegou à placa principal, e a placa principal rebaixou essa tensão, funcionou os processadores, vai começar a fazer uma leitura para saber se tem algum curto, se tem alguma coisa. Às vezes o PTC não aqueceu, mas tem algum problema no circuito que faz com que o relé principal também não arme, porque até então a tensão chegou de 300 volts, chegou aqui só pelo PTC, nós não acionou o relé principal. Então, então eu tenho uma tensão de 300 volts com uma corrente controlada por temperatura do PTC. Quando tudo tiver monitorado, não haver problema algum, é então que essa placa principal, através desse conector aqui, desse fio, é que vai alimentar, é que vai acionar o relé principal e vai passar os 220 inteiro para a placa e vou ter uma corrente suficientemente bem para tocar o motor, o compressor, comunicação serial. Esse é o fio da comunicação, está aqui o módulo de comunicação dele. Ele vai lá no S, lá no número 3 da borneira, quer dizer, lá no número 3. Tudo em perfeito funcionamento é então que a placa principal aciona o relé principal, que eu mostrei que fica aqui embaixo dessa placa aqui de baixo, na primeira placa que falamos. Então aciona o relé, o PTC já sai fora de uso e fica somente pelo relé principal, alimentando tudo até acionar o compressor.